muita luz do alto, a gente já vai pedindo a licença assim, para poder firmar na luz do alto, a luz da reflexão. E aí assim nós vamos ler assim o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vamos pedir licença e a firmeza e a proteção assim do alto, para fazer assim, tirar todas as energias negativas. E aquelas que estão assim, que o poder do alto possa irradiar luz e equilíbrio, para não deixá-las absorverem e firmarem o que elas querem assim dentro de nós. E é por isso que a gente vai pedindo a luz, a irradiação e a licença. E vai pedindo piedade e clemência, Papai do Céu, sempre que as coisas assim tiverem difíceis. Não desanime, o povo do alto sempre está contigo. E aí então a gente vai pedindo assim a licença, para poder assim ouvir aquilo que é necessário. Justiça e direito natural, não é? O sentimento de injustiça é natural, resulta de ideias adquiridas. Capítulo 11, assim, viu? Lei da justiça, amor e caridade. É de tal modo natural que revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens, simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendem de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que a outro parece injusto? É que, em geral, misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sobre um falso ponto de vista. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Como os homens fizeram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal de Consciência. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe poderia dar uma guia mais segura do que a sua própria consciência. O critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar para o próximo, senão o bem. Desde todos os tempos, em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da relação cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Pois bem, meus caros, aqui está esquadrinhada a lei da noção de Cristo, a noção do amor, a noção de como as coisas devem caminhar. Paliativamente, se pode prender alguns versículos bíblicos, alguns acontecimentos históricos isolados,
para fazer uma aplicação assim de certos comportamentos, está escrito na Bíblia, e generalizar como norma, regra e fundamento para tudo. Nós não temos noção completa de tudo e, portanto, escapa várias coisas quando se faz uma leitura fundamentalista ou ao pé da letra da palavra de Deus na Bíblia. Isso é um grande perigo. Se foi dito que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e eu insisto nisso, meus caros, como que se pode falar algumas partes bíblicas onde incomoda, onde ataca o outro, onde fere o outro, onde a nossa verdade, revelada pela nossa fé, de repente não é da forma como é revelado pela outra fé do outro. Temos certos encargos e certos atrasos diante de muitas formas que são colocadas e desviadas e esquadrinhada a lei divina. Se é aceito no mundo espiritual as leis humanas, as concordâncias, muitas coisas assim que parte para a evolução. A pessoa até alcança certas coisas, mas tudo que alcançamos através do sofrimento, através das coisas que aparecem na nossa vida, é de alguma maneira uma fraqueza espiritual de uma forma ou de outra, que deve servir como lição para aperfeiçoamento, para chegar à espiritualidade mais profunda. A justiça plena deve ser encaminhada e colocada na mão de Deus, nunca aos nossos olhos. Quando a gente menos percebe, o que a gente fala para o outro serve para nós mesmos. Vamos pegar aqui como exemplo algumas coisas, meus caros. Quando se fala que não deve ficar falando mal do outro porque ele trabalha a fé de maneira diferente, diante das coisas que firma e faz, às vezes até na própria religião, a pessoa vai se ocupando e vai colocando na cabeça várias coisas que fala, olha, ele é feio, é errado, e fica quá, 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 e as pessoas vão se prendendo a isso. Ama tanto a Deus, mas não honra fazer e falar dele tanto assim. Se bem que eu não estou julgando ninguém, mas quanto mais modelarmos o nosso corpo, o nosso pensamento e a nossa alma a se aproximar de falar mais de Deus, a estar com Ele e a não agir com as nossas próprias mãos, cuidando e julgando com pensamentos e palavras o próximo, mais irradiados de luz estaremos, e assim aperfeiçoaremos a nossa fé, a sensibilidade. Aos pequenos foi dada uma sabedoria que não é conhecida por aqueles que se acham fortes, cheios de títulos, doutorados, mestrados. Não estou desfazendo de ninguém, mas é assim. Deus revela aos pequenos sinais de visões e de fé que aos grandes e aos intelectuais não há o alcance de perceber em sua maioria. Todos nós estamos neste mundo porque nós não somos melhores nem que um e nem que outro. Estamos na mesma casa. Tem assim, claro, uns mais esclarecimentos, outros menos. Mas somos assim iguais aos olhos de Deus. E a Bíblia há várias partes que falam assim que nós não somos melhores uns que os outros. Somos iguais. Mas na hora da prática assim, cada um vai pensar por si só. Vão esquadrinhando a nossa mente, a ser egoísta, a buscar o que a gente quer. E até uma certa, assim, teologia da prosperidade, onde, de alguma maneira, a evolução espiritual só pelo material, muitas vezes faltando muito do espiritual, é tida como algo assim, maior, sublime e sereno assim, aos olhos de quem vê.
Se tiver um pobre assim no meio da rua, jogado, esruaçado, ninguém, a maioria assim, não vai querer ajudar. Assim, tá assim porque quer, tá assim porque buscou ser assim. Já o pensamento julga, põe medo, põe preconceitos. Claro que tem que haver um certo equilíbrio, porque a gente não sabe com o que está lidando nesse mundo tão difícil e tão complicado. Mas não podemos condicionar as nossas mentes a pensar e a julgar o outro, pois isso vai tecelando, moldando, edificando, dando corpo e forma a moldar o eixo da maldade nos nossos pensamentos. Que tenhamos assim um coração igual das crianças, que não tem maldade. A maldade é construída por nós e é assim que vamos moldando. E quanto menos esperamos, usamos de todos esses artifícios que foram moldados sobre o eixo da maldade para irradiar o pensamento, julgando, apontando. Nem o grande que aqui pisou fazia isso. Ficava falando da vida dos outros, julgando, manipulando e fazendo assim aquilo que não cabe ao nosso direito de fazer. Pessoas que podem ter muita riqueza durante a vida, mas que ao final paga não pela maldade, mas por aquilo que plantou e vai colher de alguma forma, passando isso pela sua vida. Às vezes até afortunado de dinheiro, mas no fundo do seu coração há uma angústia, há uma infelicidade, há uma incerteza, porque é só o espiritual que firma e dá certeza dos caminhos que devemos buscar. Um mundo tão incerto que em determinadas circunstâncias cremos em Deus, e na maioria das vezes as pessoas duvidam e não creem, ficam na insegurança da sua fé. Não é culpa da religião que prega o amor, é culpa de cada um e de certos pregadores que dirigem e condicionam assim o que lhe cabe a ser oportuno pela sua pregação pessoal e particular, e não oriunda do mundo espiritual. Foi aqui na Terra que se criou essa divisão toda religiosa. Papai do céu é um só. Esse, sobre várias formas, manifesta o seu poder, de glória, de bênção e de luz, sobre várias pessoas iluminadas que aqui pisaram. Só que a gente é moldado a ficar no nosso mundo, na nossa religião, deixando de aprender e de, assim, respeitar o próximo infinitamente, vivendo pela metade aquilo tudo que Papai do Céu quer que sejamos e vivamos. Que tenhamos a coerência, a competência de viver a fé, à luz da inspiração e do respeito ao próximo, na sua religião ou na sua forma de viver, usando a língua para não julgar, e nem espalhar e nem semear a semeadura do ódio, da tristeza e do desamor. Que pela fé de luz de todos os orixás de luz, pelas energias vibratórias positivas, que o nosso corpo seja irradiado, à luz da inspiração espiritual, pela força de Papai Maior. E assim vou pedindo licença para ela estar assim, e você que firma seu pensamento, te proteja. Que Papai nos proteja pela irradiação do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Recebam o axé de Aruanda, ao qual eu peço assim a licença das inspirações de luzes para guiar os seus caminhos e quebrar toda a maldade e tudo aquilo que é feito diante dos seus caminhos e diante de pensamentos oriundos de baixa vibração. Que Papai do Céu emane luz e radiação, com a licença que assim eu peço, para vibrar assim a defesa nos seus caminhos, assim seja o Gunhê ou Gunhá, assim seja Axé Motumbá, luz de radiação da força maior de Papai Olorum, o ser criador de todo o universo, assim seja. Amém. Fique em paz.